Depois eles... Bel, pode Fazer fazer a a prece, prece. Bebel. E assim, mais uma vez, mais uma noite, estamos aqui reunidos em nome de mais uma noite de estudos para conhecermos o Evangelho de Jesus. Estudo esse que nos faz rememorar toda a nossa trajetória, porque somos espíritos eternos e temos quase certeza que nós passamos por lá e naquele momento nós não conseguimos entender o chamado do Cristo, o Cristo de Deus. E os anos foram passando, a sensibilidade aumentando, e hoje, Senhor, estamos aqui. Queremos ser seus servos fiéis em todos os momentos que formos chamados a se apresentar para o trabalho, o divino compromisso conosco e com o próximo. Que todo esse estudo que nós estamos fazendo, que as nossas irmãs, todos que são responsáveis por esse trabalho, se dedicam e buscam ainda mais reviver todos os seus ensinamentos, querido irmão Jesus. Por isso, nos ajude a entender cada vez mais, a ter esse esclarecimento e, no momento em que formos chamados a testemunhar o aprendizado, que possamos estar presente e, naquele momento de dúvida, vamos fazer uma pergunta à nossa consciência. Senhor, querido irmão Jesus, que queres que eu faça? Que a cada momento, a cada chamado de cada um de nós, possamos ser instrumento nas mãos da espiritualidade maior. Fique conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos dando força, coragem, perseverança para continuarmos no caminho do bem. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a Carli, que fez a página, Bebel, a prece, e dando continuidade ao estudo do Evangelho Rede Vivo, tema 6, a Miriam Simone vai ser a nossa mediadora. Continuar, né, o tema. A palavra é sua, Miriam. Obrigada, Elisa. Boa noite a todos. Georgia, lê para mim, por favor. A tempestade acalmada. A gente vai terminar esse capítulo. Olha só, gente, antes disso, eu botei no chat, a Edna e a Clarissa estão fazendo estudo na casa de Emmanuel. Depois entram lá no YouTube para dar uma olhadinha, tá? Tá. Versículo... Hoje, Mira? Após a reunião aqui, é isso? Não É entendi. agora, elas estão fazendo agora o estudo lá. Ela é Clarissa, tá? É aquela, o mês da mãe e filha, né? Mãe e Isso, filha. aí depois no YouTube, vamos lá dar uma olhada. Ah, entrar no YouTube, entendi. Isso, depois da nossa reunião, tá? Então, vamos lá. A tempestade acalmada, né? Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: passemos para outra margem. Deixemos a multidão, eles o levaram, de modo como estava no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sob o travesseiro.
Eles o acordaram e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois ele perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Coloca lá, Geórgia. Outros barcos que nós paramos, por favor. Boa noite, gente. Então, vamos É esse terminar aí? o nosso... E havia com Obrigada. ele outros barquinhos? Sim. Agora vamos ver, então, o que significa, qual a simbologia. Havia com ele outros barquinhos. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo, no qual cada ser inteligente tem a sua cota de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém em toda parte a unidade. Ele quer dizer com esse simbolismo, Jesus quis dizer com esse simbolismo, que estamos todos juntos nesse imenso barquinho que é o nosso planeta Terra, né? Todos dependemos uns dos outros, estamos todos entrelaçados, encarnados e desencarnados. E Leon Denis diz que a gente vai somente entender como eu vou dizer, o que quer dizer tudo isso aí, quando voltarmos para o mundo invisível, quando voltarmos para o mundo espiritual. Só vamos compreender o valor de cada cena que acontece conosco, o encadeamento dos atos e a incomparável harmonia do todo em relação com a vida e com a unidade universais. É isso, né, amigos? Que aqui todos estamos juntos, estamos na mesma fase evolutiva e precisamos ajudar uns aos outros. E só vamos entender o que significa tudo isso que estamos passando aqui quando voltarmos ao mundo espiritual. Pode passar, Jorge. Mestre, não te importa que pereçamos? Os apóstolos perguntam para ele, porque Jesus estava dormindo, lembra? E Jesus dormindo não significa desinteresse nem alinhamento da parte do mestre, mesmo porque, como um espírito puro, ele sabia tudo que estava acontecendo, tudo que já ia acontecer, ele sabia. E a gente já viu que ele realmente fez tudo isso para testar a fé dos apóstolos, né? E muitas vezes é num momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, é que nós despertamos para as realidades do Espírito e despertamos para o Evangelho, né? Só nos momentos realmente que estamos passando por dificuldades é que a gente lembra de Deus, né? Que a gente procura Deus. Aí, a falta ou a escassez da fé tem colocado muitos barcos humanos à deriva. Entretanto,
ainda que pareça paradoxal, são muitas vezes situações periclitantes que despertam as pessoas para a realidade do Evangelho, clamando por Jesus. E despertaram, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que pereçamos? Pode tirar, Georgia. E aí, o simbolismo, o mar, os barquinhos, a ultramargem, a tempestade e a bonança. Isso a gente já viu quase todos, né? Vamos lá. Como estamos acalmando as nossas tempestades? É uma reflexão. Fica para a gente pensar, né? O que fazemos no momento desse em que estamos sendo provados? Num momento de dor, num momento de agonia, de sofrimento? Como estamos reagindo nesses momentos? E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? O mestre Jesus perguntou para eles: Ainda não tendes fé? Eles foram homens que conviveram com o mestre, já tinham visto tudo que o mestre, as obras do mestre, ele tinha visto o mestre curar, o mestre fazer várias coisas, e eles ainda duvidaram da capacidade do mestre, né? Eles tiveram medo realmente naquele momento. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ele faz uma descrição aqui do nosso caminhar, né? Primeiro somos distintos, depois passamos pelas sensações e até chegar aos sentimentos. E isso, amigos, leva milênios para chegarmos aos sentimentos, para chegarmos à razão, aos sentimentos. Então, a gente tem que aproveitar essa fase que estamos passando para realmente deixar sobressair os nossos sentimentos, né? Sobressair aos instintos, porque muitos de nós ainda agimos por instintos. Às vezes, num momento de raiva, de dor, que somos colocados à prova, a gente se desespera e age por instinto, magoa, fere. E aqui ele está falando isso, foi milênios que demorou para a gente chegar a esse patamar. Então, a gente tem que repensar o que estamos fazendo com isso, né? Essa grande oportunidade que Deus nos dá. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. A fé é um sentimento que pode ser desenvolvido utilizando a força da vontade, do conhecimento e das virtudes. Sendo assim, a alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Bem, eu não sei se estamos ainda, se já somos essa consciência esclarecida pela razão. Passamos milênios equivocados no assunto fé, né? A gente matava pela fé. Então, não sei se esses 20 séculos de cristianismo pode ser contado realmente como 20 séculos de esclarecimento de consciência e razão. Porque já no começo o instinto ainda era muito forte em nós.
Ah, Miriam Simone, sobre essa frase aí, eu acho importante a gente só ressaltar que quando Emmanuel diz que a fé é o sentimento que pode ser desenvolvido, mas ele diz, sendo assim, nesses 20 séculos de cristianismo, né, a alma humana é a consciência esclarecida pela razão em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Não que a gente já tenha conseguido, claro que nós não conseguimos o que você falou, né? Essa consciência esclarecida pela razão, mas é uma batalha. uma batalha diária, né? Uma batalha diária. Ah, pode passar, Jorge. E aí a gente já estudou bastante sobre fé lá no Consolador. A gente vai dar só uma passadinha aqui, ó, na pergunta 354 do Consolador. Poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na existência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Difícil, né, gente? A gente ainda está um pouco longe de falar como Paulo, de falar como esses missionários que a gente conhece, né? Porque essa fé inabalável é uma construção de dia a dia, é estudo, é ter a certeza do que a gente está falando, aquilo tem que convencer a gente, né? O que a gente crê tem que convencer, tem que chegar ao coração. Não é só a gente saber, ler, escrever, crer em alguma coisa por crer, não. Essa confiança tem que estar no nosso coração, a confiança em Deus, né? Em saber que podemos contar com Ele e que nada acontece se não for do nosso merecimento, né? Ter essa certeza no nosso coração. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Não, pode passar, Jorge. Pode. Aí ele vem para Kardec. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas. Mas a fé a gente vai construindo, né? Como a gente já viu lá em cima, né? Para ter essa fé inabalável é uma construção diária. Eu tenho uma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho. Tá. Aqui, tem uma aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza
senão porque compreendeu. Então, essa fé inabalável depende da nossa compreensão do Evangelho, da nossa compreensão das palavras do Mestre. Pode. Recordando a tempestade do mar da Galileia, merece que examinemos o mar de nossa alma e a tormenta das paixões que nos açoitam com frequência inesperada. Intempestivamente, enquanto Cristo, que deveríamos trazer internamente, jaz adormecido sem que as nossas ações o despertem. Aí ela fala que era o mês de Tisrei, a hora 1/10, e no mar calmo, de repente, espocou a tempestade, enquanto Plácido Jesus dormia. Essa página é de... Eu não consigo ver, Georgia, por favor, lê para mim de quem que é. Essa página... Pode falar. Amélia Rodrigues, Luz do Mundo, capítulo 6, e ele dormia. Essa página ela diz exatamente o que a gente já comentou aqui, que os apóstolos, né, sabiam o período que podia ou não entrar no mar, conheciam aquele mar, viviam ali, conheciam o mar da Galileia, e eles sabiam, eles evitavam ir para o mar nessa hora 1/10 aí. No texto dela, ela fala meio-dia, a partir do meio-dia. Então, é isso aí. Pode. Quando e como estamos buscando Cristo? Tem várias reflexões esse texto, né, gente? Para a gente pensar como e como, quando e como. Será que nós estamos buscando só nos momentos de tempestade? Nos momentos de dor, de sofrimento? Ou será que nos lembramos de fazer uma oração por alguém, de pedir por alguém? Nos lembramos de orar na hora de dormir? Será? Ou será que só lembramos do Cristo na hora das tempestades? É a reflexão que fica, né? O que oferecemos ao Cristo? Passa essa, Geórgia. A pergunta é: o que oferecemos ao Cristo? E aí ela vem, pode passar? Aí ela vem mostrando o que a gente oferece. Ela vem primeiro, a primeira ela fala o que devemos oferecer, a gente vai ler depois, porque a pergunta foi: o que estamos oferecendo ao Cristo? Aí ela vem falando o que nós oferecemos ao Cristo, ó. A humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis, de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora porcentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Passa o outro, Georgia, por favor. O homem é como um sopro. Os seus dias, não vejo, Georgia. Os seus dias, como a sombra que passa. Pode passar o outro. Depois a gente vai voltar lá no primeiro, que ela vai continuar mostrando o panorama do que estamos vivendo. Sob tempestades de ódio e lágrimas, desesperação e arrependimento, consciências culpadas ou entorpecidas, vos oferecem o triste espetáculo da derrota interior a que foram atiradas pelo próprio desleixo. Então, esse é o panorama que vivemos no mundo hoje. Hoje, e o que ela volta agora no primeiro, Geórgia. Aí, esse é o que estamos oferecendo. Aquela pergunta é: o que estamos oferecendo ao Cristo? Ainda estamos oferecendo isso ao Cristo, né? E aí ela vem dizendo aqui agora o que deveríamos
oferecer ao Cristo. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir, para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente de nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, toda migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Do livro Fonte Viva, Emmanuel, capítulo 25, nos dons do Cristo. É isso, amigos. Ainda não oferecemos ao Cristo o que realmente ele merece de nós, né? A dedicação, o trabalho, a fé inabalável. Ainda somos aquele povo lá de baixo que ele veio falando, que ainda oferecemos aflições, discórdia, guerra, desentendimento. E aí, o Leon Denis diz: uma sociedade não pode perecer. Se traz em si elementos de decomposição, também possui germes de transformação e de ressurgimento. A decomposição anuncia a morte, mas também procede o renascimento. Então, é a lei do progresso, né? Vamos ter que chegar a espíritos perfeitos. Isso é incontestável. Vai depender de nós, produzir o bem ou o mal. E o tempo que isso vai demorar também vai depender de nós. Estamos a caminho, né? Mas ainda muito falíveis. Muito falíveis. Pode passar todos os slides? Todos os que nós já vimos. Pode? Pode. Como podemos cooperar? E aí, como podemos cooperar no momento que uma pessoa está necessitando, está passando por um problema, por uma dificuldade? A lição é significativa para todo aprendiz. Se o ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues ao desespero inúteis, a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problema. Ao invés de magoá-lo com soluços, com choro, né, que ela quer dizer aqui, pode, Jorge. Não, eu não acabei, não consigo ver mais. Com soluços. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende as mãos. Francisco Cândido Xavier, Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. O título é Ajuda Sempre. Pode? E esse texto continua. Na alma heróica da luta, do lutador, não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. Só podemos ajudar alguém, amigos, quando nós estamos equilibrados e harmonizados, né? Porque como ajudar se a gente está também em desequilíbrio? Como ajudar alguém a se equilibrar se nós estamos em desequilíbrio? É isso que Emmanuel vem dizendo aí. Temos que estar sempre pronto para ajudar, mas
a crise mais severa. Esse texto conta uma passagem de Jesus. Ele estava indo para Jerusalém. E aí pediu a 2 de seus discípulos que fossem na frente para ir abrindo caminho. Eles teriam que passar pela Samaria. E daqui a pouco vem os 2 discípulos, Tiago e João. O mestre, o povo de Samaria não quer que você entre na Samaria. Você não vai ser bem recebido em Samaria. Por quê? Porque Jerusalém, a briga, né, de seitas lá, Jerusalém havia proibido os samaritanos de entrar em Jerusalém. Então, como o mestre ia para Jerusalém, eles não queriam que ele passasse lá em Samaria. Era caminho, ele tinha que passar por ali. Tiago e João, muito ressentidos, perguntaram ao mestre: Senhor, queres que digamos que desça o fogo do céu e que consumai os samaritanos? Perguntou ao mestre isso. Aí o mestre entrou em Samaria, continuou a viagem, entrou em Samaria, curou doenças físicas, doenças do espírito, diminuiu as aflições, os sofrimentos, fez todo o trabalho que ele fazia sempre. E quando ele sai de Samaria, ninguém agradece o mestre, ninguém assim, nenhuma daquelas pessoas se mostrou assim, como eu vou dizer, grata por ele ter feito todo aquele trabalho, ter parado a viagem dele. E aí ela continua: Senhor, inubitavelmente, uma hora de crise complicada em toda parte, a miséria econômica e social de cima os menos resistentes, e vivemos transitando entre crises que se repetem. Tiago falando com Jesus. Afinal, e ele pergunta: qual a pior dessas crises, né? Será alguma que ainda virá? Tiago pergunta a Jesus, né? Porque ele ficou indignado com o comportamento dos samaritanos. E Jesus responde: a pior crise que existe, Tiago, é do caráter moral do homem, que responde por todas as demais expressões em que se manifesta. Meu Pai não quer que o pecador pereça, senão que o pecado que nele vive seja diluído. Mestre, o Pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca, né? Ele quer que nós aprendamos a nos transformar, a transformar esse homem velho que existe em nós, né? Na raiz dessa crise cruel encontra-se o egoísmo, que trabalha em favor de si mesmo, a prejuízo do próximo. Na falta, portanto, de solidariedade, somente existe ambição e loucura, perturbação e desastre. As criaturas existem para que aprendam a conviver em paz, ajudando-se reciprocamente e crescendo juntas. A severa crise desses dias é a mesma, desde o início dos tempos, e se prolongará ainda por largo período na sociedade terrestre. Ainda continua essa crise, né, de brigas, de desentendimentos, de guerra, de seita, de religião. Tem mais um pedacinho, Georgia, aí, no final, não tem? Tem. No futuro, que não tardará, as crises existenciais, regionais, políticas e morais cederão lugar ao entendimento entre todos, sob os auspícios do amor, porque estará resolvida a mais severa crise no ser humano, que é a de valores morais. Isso é pelo espírito Amélia Rodrigues,
A Mensagem do Amor Imortal, capítulo 11, o título é A Crise Mais Severa. Pode passar, Jorge. Jorge, você lê para mim esse texto, que ele é grande e eu não consigo ver bem aqui? Aí a gente vai fechar, então, com essa conclusão que vai resumir tudo que foi dito aqui nesse último trechinho aqui. Eu acho que durante essa... eu acho que resume bem esse capítulo, A Tempestade Acalmada. Então vamos lá. O título é Quando a Dor Redime. É da própria vida que após a tempestade surja a bonança, que a noite seja a véspera do dia. As horas de amargura sucedem-se períodos de tranquilidade. E ainda que a existência inteira seja uma noite escura de lutas e sofrimentos, experimentaremos a alvorada da imortalidade ao cessar a existência humana com suas limitações. Oferecendo o ensejo de despertamento e resgate, as dores da existência representam o preço nunca demasiadamente alto que pagamos para o ingresso nas bem-aventuranças celestes. Seja a dor física que depura, seja a dor moral que amadurece, temos em suas manifestações o cuidado de um mestre inflexível que nos disciplina e orienta, preparando-nos para assumir a condição de filhos de Deus e herdeiros da criação. Quando é que a nossa dor representa resgate do passado sem complicações para o futuro? Quando é que, através dela, estamos realmente preparando a felicidade futura. Se conseguirmos transformar nossas experiências com o sofrimento em exemplos significantes de confiança e serenidade, em plena aceitação da vontade de Deus, então nossos males trarão as marcas abençoadas da redenção, preparando-nos o ingresso glorioso no reino dos céus. A Voz do Monte, de Richard Simonet. Então, é isso, meninos. Algumas vezes, nas horas das tempestades, nas horas que somos chamados a testemunhar, né, a nossa fé, quando somos submetidos às provas, que nós mesmos aceitamos, a gente não pode esquecer disso. Quando a gente lembra disso, fica mais fácil. Provas que nós mesmos aceitamos ao reencarnarmos. Nos revoltamos, chegamos a negar Deus, a desacreditar da sua misericórdia. Por que comigo? A gente sempre pergunta, né? Eu não merecia. A gente fica assim, com essas indagações na cabeça. Mas depois, passada a tormenta, quando examinamos a situação com calma, com lucidez, nos convencemos de que o mal aparente era um bem. E nos reconhecemos mais fortes, mais fraternos, mais acessíveis à dor alheia. Porque a gente aprende a dar valor à dor do outro, né? A saber que a dor do outro não é mais forte ou mais fraca do que a minha, porque cada um reage de uma maneira diferente às situações da vida. Eu não posso comparar a dor do outro. Que aconteceu isso e fulano ficou extremamente agitado, extremamente nervoso. Se fosse comigo, será que eu reagiria de outra forma? Eu não posso nunca comparar a dor do outro com o que eu possa vir a sentir.
As tempestades, se vistas como oportunidades e experiências, vão consolidar as virtudes, vão fortalecer o espírito imortal que somos. E olha quanta reflexão que ficou para nós, né? Como estamos acalmando as nossas tempestades? Isso é para a gente ficar pensando. O que estamos oferecendo ao Cristo? Como podemos cooperar? Como podemos ajudar alguém no momento desse? E quando agora a Georgia terminou de ler esse texto, quando é que a nossa dor representa resgate do passado sem complicações para o futuro? Quando nós conseguimos vencer um período de testemunho, de provas, sem piorar a nossa situação no mundo espiritual, né? Quando é que, através dela, estamos realmente preparando a felicidade futura? E eu deixo, então, com esse versículo, esse capítulo do nosso mestre, e vocês repararam que todos os simbolismos que tinham nessa passagem têm a ver com as provações? A gente tem que ir prestando atenção, né? E esse terminou, gente. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma pergunta. Miriam, você pensou em estar preenchendo a tabela, todo mundo junto? Não Ou pensei, não. Você é, falou que ia ver que ia ser feito. o que que vocês acham da gente preencher aquela tabela depois dessas explicações aí da Miriam Simone? Ela vai direcionando. Tem a tabela ainda aí? Eu acho que eu tenho ela aqui. Tem ela aí, Jorge? Né? Ou Sim. então, né, vai colocando, porque aí quem está com o livro ou quem quiser acompanhar, eu acho que consegue também fechar o tema, né? O que que vocês acham? O que que você acha, Miriam? A outra Miriam ainda não foi, não? Pode ser. Pode ser? Vem cá, ela vai terminar hoje o estudo do item 6? Não. Ah, tá. Não, tem 6, não. Eu vou terminar esta, Miriam. Terminei agora. É. A tempestade acalmada. Ah, tá, porque eu sou a próxima. Aí eu fiquei, opa, Ah, ainda tem mais uma semana, Miriam. tá Velório. ótimo. Então, Miriam Simone vai direcionando a galera aí para preencher a tabela, né? Que aí faz esse resumo, esse feedback de todo o negócio. Pode me dar um segundo para pegar um lápis? Você quer aquela. Aquele quadro azul, Georgia. É isso que eu estou procurando. Você quer aquele quadro azul, né? Eu acho que está na É. anterior, né? Não está na tempestade acalmada, está na anterior. Então, peraí, Eu acho que está no anterior. É, tá sim. Está no começo. Bom, já peguei. Não é o que segue aqui no roteiro de estudo do Jesus Acalma a Tempestade? É essa tabela aqui? Aqui tem assim, ó, tabela a ser preenchida pelos participantes, metodologia proposta por Allan Kardec e Emmanuel. Está escrito isso lá em Essa cima. mesmo. Eu estou com o livro aqui na mão. É o Ok. item 3, não é isso? Aí, olha aí essa tabela, Miriam. essa É o tabela. item 3 do roteiro de estudo. Não é isso? Nós estamos no Isso aí. 6.2, né? É isso aí, ó, É item isso 3. aqui. É, certo. Discussão do tema utilizando a dialética de Allan Kardec. O primeiro item, Conhecer. Miriam Simone, de repente você não está vendo, ó, o nome do tema, né? É o nome do tema. O nome do tema, o assunto, a tempestade acalmada. Discussão do tema, conhecer e sentir. Ideias principais. O que vocês acham que seria a ideia principal desse tema?
ou as ideias principais, né? Pode ser no plural também, se tiver mais de uma. Quem quer falar? As provações, concordam? As provações, a fé enfraquecida, né? A fé ainda não forte o suficiente, né? O poder de Jesus, que eles Sim, ainda não acreditavam ainda no poder de Jesus. No final, eles perguntam, eles falam, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Eles conviviam com o mestre, viu todas as obras que o mestre realizou e não conseguiam ainda acreditar no poder do mestre. Então, o poder de Jesus, a fé, como a... Ai, meu Deus, desculpa, gente. Solange. Solange. As provações. O Eric está com o microfone aberto. Quer falar, Eric? Mas aí as provações não entram em ideias secundárias? Eu coloquei como primária, como principais. Porque todo o capítulo gera em torno das provações. As simbologias, todas estão ligadas às provações. Eu também eu não coloquei como principal também, não, mas eu acho que isso não tem uma resposta fechada, né, gente? É o que a gente percebe, né? Como a Miriam Porque falou na semana passada, né? Eu percebi a fé, a falta de confiança, né? Eu percebi isso como ideia central, mas olha, Miriam Simone está apontando outras coisas, a Solange também, não é? o que eu estou apontando aqui é que a aprovação seria uma mostra de que a fé não era forte. A aprovação acabou produzindo uma constatação de que a fé não era suficientemente forte, né? Exato. Mas é o que eu falo sempre, Solange, eu acho que interpretação de texto é uma coisa muito difícil. Cada um interpreta texto de uma maneira diferente. Eu acho assim, o português muito difícil, né? Então, vai sempre, quando a gente está fazendo esses estudos, até os próprios orientadores aqui colocam coisas diferentes nesse quadro. Então, é o que a Márcia falou, a gente vai pelas nossas ideias mesmo e vai seguindo. Ideias secundárias. Dúvida, angústia, medo, sentimentos primários. Aí seriam os sentimentos suscitados, né? Eu Dúvida, coloquei como sentimentos angústia, suscitados, medo. medo, a perseverança, né? A confiança, que eles. A falta de confiança, né? Seria a falta de confiança, né? Eu coloquei como ideias secundárias a questão do ir para outra margem, porque eu achei isso de extrema importância nesse texto, né? Quando ele diz que deixa a multidão e foram para outra margem, eu achei que isso fosse, né? Da gente de repente deixar de olhar por um foco só, como a gente falou na semana, há 15 dias atrás, né? E tentar ver uma outra direção, né? Deixando a multidão, aquela turba toda, eu coloquei como ideia secundária também. Georgia colocou coisa diferente? Não, eu estou pensando nesse mesmo sentido. Solange, quer falar? Não, tranquilo. Sentimentos suscitados. Aí eu coloquei isso que você falou, Solange, medo. É aí que dá medo, angústia, né? Uhum. E aí que eu coloquei isso aí, os sentimentos suscitados nessa passagem. Eu Fé fraca, trouxe né? No fim essa das pergunta contas. aí para mim, o sentimento que suscitou em mim, como eu ainda tenho pouca fé. E será que eu, né, não iria agir exatamente hoje, 2000 anos depois, É né? incredulidade, né? Ó, Incredulidade. daí, ó, a gente vai afundar, pelo amor de Deus, não é? Isso A última suscitou em mim, frase o penúltimo versículo é: ainda não tem desfé? né?
Isso suscitou em mim, né? E foi uma coisa aí já em mim. Também concordo com Ó, isso. outro sentimento também que eu acho que fica aí é sentimento de impotência, né? Eles se sentiram impotentes, né? É. Podemos passar para a Ou próxima? impotentes ou incapazes, né, Georgia? Incapacidade, É. exatamente. Seria mais incapazes. Eles não conseguiam ver uma solução. Não é Acorda aí, mas resolve aí assim, esse mas problema. ela existia, né? Só que e estava perto. Só que eles não, mesmo estando ao lado do Cristo, eles não conseguiam enxergar a luz do Cristo ali naquele momento. Não, eles esqueceram do, digamos assim, da força do Cristo ali, do que ele vinha ensinando. O medo foi mais forte, né, Solange? O medo foi mais forte, o Exatamente. desespero. Porque eles sabiam, já tinham visto tudo que o mestre já era capaz de fazer, né? Mas no momento que eles foram colocados à prova, esqueceram tudo. Apagaram aquilo, só Medo, né? veio o medo na cabeça deles. É. Ideias que caracterizam a antítese. Aí está Antítese aí tá perguntando fácil, como gente. ideia, né? Como ideia, não como palavras que são Sim. contrárias, Geralmente eles mas a colocam ideia contrária. palavras A fé do contrárias. Cristo e a fé dos apóstolos ali. São antíteses, É, porque a fé do Cristo é de uma força imensurável, né? E a força do Cristo, o poder do Cristo, a força que eu digo pessoal, espiritual. espiritual, e o crescimento e ainda a pequenez espiritual, não a pequenez denegrindo a pessoa, eu quero dizer a ignorância ainda, a falta de crescimento espiritual dos apóstolos, que ainda precisavam se desenvolver mais. É a imaturidade, né, deles, né, Isso, em é o relação termo a Cristo. certo que eu estava Quando procurando. a gente fala dos apóstolos, gente, a gente precisa lembrar que eles foram espíritos preparados no mundo espiritual para dar suporte ao mestre aqui. Eles já conheciam o evangelho, eles foram lembrados do evangelho. Mas é como os espíritos falam, né? Quando a gente chega aqui, a coisa muda toda, né? Sim, há o Esquecemos que esquecimento. aprendemos e aí a gente e eles não, nenhum espírito, mesmo sendo mais elevado, ele tem nenhum privilégio. Quando chegou aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, ele não tem nenhum privilégio. Aí eu acho que fica muito a ideia do último versículo. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Eles ainda não conheciam a profundo o Cristo. Com profundidade, né? Não Pelo menos confiavam nessa inteiramente encarnação no que eles Cristo, né? estavam, que eu digo, né? Mas alguém, gente, quer falar alguma coisa? Ficou em dúvida em alguma parte, em Aí, alguma no caso colocação? deles, né, até poderia colocar como antítese aí, me ocorreu agora, a fé cega e a fé raciocinada, né? Porque é realmente a situação da fé raciocinada que eles não tiveram. A fé deles, então, era uma fé cega, não era uma fé raciocinada. Bastou uma situação de desespero, de ameaça direta à vida, e eles perderam toda aquela noção até de adquirida no mundo espiritual, né? Eles não tinham uma fé raciocinada Georgia, eu para não Tá isso. consigo inabalável nem ainda. perceber a fé cega, porque a fé cega você acredita naquilo sem razão nenhuma. E eles ali Mas nem isso, né? vacilaram, Nem isso, nem né? isso. Nem Pelo eles menos é o que eu acreditaram, estou percebendo aqui, nem isso, nem né? acreditar em Cristo, cegamente eles acreditavam, né? É verdade. Né? Não, por isso que eu botei a pergunta. Quem é esse Quem que... é É o essa último pessoa, versículo. gente, que É, está isso fazendo é esse... Este a realmente a quem até o antítese, né? vento e o mar obedecem. Eles ainda não conheciam o poder do Cristo nessa vida que eles É, estavam, É, verdade. entendeu? Eles ainda é. não estavam não tinha penetrado ainda no espírito Não, deles a profundidade da fé e do evangelho.
Sim. Mesmo convivendo diariamente. Mesmo convivendo diariamente. Por isso que eles perguntavam, como é que ele pode estar dormindo enquanto o mar está virado aqui, a gente quase morrendo afogado? Acorda aí! Acorda aí, pô! É verdade. Entendeu? Podemos, meninos, passar? Nenhuma dúvida, tudo certo? Agora a conclusão, é isso, né? É lá no finalzinho, né? A conclusão? A síntese, É. conclusão, Cadê da sentir e fé? vivenciar a mensagem do Cristo. 10, cara, tá... Ah, tá, eu fico sem esse pedaço, tá. É. A conclusão eu acho que é o que eu falei ali, né? Tá tudo muito bem, enquanto tá tudo... Estamos bem, tá tudo bem. Quando chega as provações, a gente vacila. Enquanto o mar está calmo, tá tudo ótimo. Veio a tempestade. Chega as provações, a gente vacila. Agora, me chamou muito a atenção, Miriam Simone, num dos textos que você leu, sobre a tempestade necessária de cada um. Isso é uma coisa muito importante que eu achei de tudo que você nos leu, da Amélia Rodrigues, né? Porque muitas vezes a gente tenta aplacar ou acalmar a tempestade do outro, e às vezes ela é necessária para o crescimento, tanto do outro quanto nosso também, né? Eu achei aquele texto muito, muito importante, Eu também. né? Depois eu queria até, se você puder, botar o nome desse livro para mim no chat, que eu vou comprá-lo. Mira Simone tem ele aí, ou então a Qual gente é o livro? busca Qual é o livro? Da mensagem? Da Amélia Rodrigues. a Amélia. Eu não gravei o nome. Eu acho que eu tenho ele anotado em alguma das minhas, dos meus Um papéis aqui. Depois eu slide vejo se eu desses achar, tem. eu te falo. Tá. É Luz do Mundo. Eu li alguns textos dele Luz do Mundo, para é ir. isso? É, Bebel que está falando. Abre essa câmera, Bebel. é Luz do Mundo. Aí, beleza, Ah. obrigada, Bebel. Então, podemos, amigos, dar continuidade? Podemos. Solange, está aqui, ó. Esse aqui, ó. É o terceiro aqui, o terceiro quadradinho, ó. Já vi, já vi. É, Do Amélia com Divaldo. Quer dizer, Divaldo, Amélia através de Divaldo. Isso, Luz do Mundo, é isso mesmo. Agora é o outro, né, Miriam Simone? O Ressurreição, Reencarnação e Ressurreição? Espera aí, deixa eu compartilhar agora. Primeiro eu tenho que colocar. Observações para fechar essa tabela não teria nada assim de especial, né? não entendi o que a Solange falou. Nesse quadro, tem o último item, observações se necessário. Não, tem. Se necessário, não. Eu não Eu não coloquei tenho nada nenhuma também, não. Miriam Simone, esse aqui, ó, iniciaria por aqui, mas você disse que não é para tirar isso, não é isso? Não, aí começa o estudo, Georgia. É para tirar a antíntese. Lembra que eu te falei? Então, peraí, aqui começa aqui, ó. Aqui é o. Pode Aqui tirar é a páginas mensagem que foi lida, prece, aí começa aqui, né? Isso aí nós já acabamos de fazer. Trouxe as reflexões sobre a tempestade. Então, aqui é que começa, ó. Aí depois vem. Exatamente. Começa aí. Então, começa aqui, ó. Sim. Então, amigos, vamos começar mais um tema do Evangelho Rede Vivo, que nos fala sobre a imortalidade da alma. Deus não é Deus dos mortos. Está em Lucas, capítulo 20, versículo 38 a 40. 38 a 40. Obrigado.
Tô achando aqui. Ah, tá, achei. Pronto. Pode ir, George. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Todos, com efeito, vivem para ele. Tomando então a palavra, alguns escribas disseram-lhe: Mestre, falaste bem. E já ninguém ousava interrogá-lo sobre coisa alguma. Essa passagem, o mestre estava pregando, e aí acercaram-se do mestre os saduceus. Os saduceus, e começaram a questionar. Os saduceus, eles só acreditavam no Pentateuco, eles acreditavam no Deus único, mas não acreditavam na imortalidade da alma. E eles começaram a questionar o mestre sobre a imortalidade da alma. Eles falavam com o mestre assim, porque era costume dos judeus, se a família tivesse, por exemplo, é o exemplo que ele dá aqui, 7 homens e um mais velho casasse, se ele morresse, os outros iam, de acordo com a idade, ficando responsável por cuidar da esposa. E filhos. Aí eles ficavam questionando o mestre. E como é que vai ser no mundo espiritual? Eu estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Como vai ser no mundo espiritual a gente chegar lá e os 7 com uma esposa? Se todos fossem morrendo e ela fosse ficando com cada um que fosse ficando vivo. Porque eles não acreditavam, eles queriam, de alguma maneira, pregar uma brecha para colocar... eles ficavam testando Jesus, né? Como que vai ser no mundo espiritual? A gente já viu isso, né? No nosso lar, que o André Luiz chegou lá. Sim. E na família de Lísias e tinha duas esposas, Lísias? Não me Sim. lembro bem se era Lísias. E ele estava com 2 esposas. Não é Aí Tobias? o Lísias, André Luiz, muito materialista, com amor-posse, né? Só conhecia o amor-posse, ficou assim. Ué, como assim? 2 esposas vivendo no mesmo lar? Aí o Lísias foi explicar para ele que ali, no mundo espiritual, o que funciona, o que sobressai é o amor fraternal. Não tem esse tipo de amor posse, esse tipo de amor, que todos ali são irmãos perante Deus, né? E os saduceus estavam exatamente fazendo isso, questionando para ver se eles encontravam alguma brecha nesse assunto sobre imortalidade da alma. Mas vamos lembrar que Jesus não esclareceu sobre a imortalidade da alma naquela época. Jesus, ele falava algumas coisas que davam a entender sobre a imortalidade da alma, mas ele, em momento algum, esclareceu sobre esse assunto. Por quê? Talvez porque não fosse a hora de ter esclarecido. Lembra que Jesus sempre fala para a gente que a doutrina sempre fala para a gente que a gente vai aprendendo, que tudo que vai chegando para nós do mundo espiritual vai sendo de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Se Jesus, naquela época, falasse sobre a imortalidade da alma, ele ia ter que falar sobre os mundos habitados, sobre as várias existências, sobre lei de causa e efeito. Olha quanta coisa que engloba a imortalidade da alma. Então, ele não falou sobre a imortalidade da alma. Ele não deixou de falar nas entrelinhas. Depois a gente vai ver aí que tinha outras existências, sim, que passaríamos por outras existências. Miriam Mas Simone, ele não só um esclareceu. instantinho. Em alguns momentos ele foi muito claro, sobretudo com Nicodemos, sua conversa. Vos é necessário nascer de novo. E Vamos chegar aí. Nicodemos, né? Ele era um doutor da lei. E ele, como é que pode um homem velho nascer na barriga? Então, eu entendo que, né, que Jesus, sim, ele não Ele falou na não palavra entrou em imortalidade detalhes. da alma, mas ele
falou sobre a imortalidade em algumas passagens, sim. Acabei de falar, ele não deixou de falar, ele não entrou em detalhes sobre o assunto. Vamos? Ah, passa, Georgia. Esse quadro aí vamos deixar por último. É o quadro que é esse aí, já veio pronto. Aí no Livro dos Espíritos, na questão 149, referencial espírita, em que se torna a alma no instante da morte. No Livro dos Espíritos, questão 149. Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos. A gente está agora esclarecendo a imortalidade da alma de acordo com a nossa doutrina, a doutrina espírita, tá, gente? Tudo que a gente está fazendo, a gente está fazendo de acordo com a nossa doutrina. Da questão 150. Após a morte, a alma conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. A individualidade é do espírito, gente. Os sentimentos, a individualidade, tudo pertence ao espírito. As virtudes, tudo isso pertence ao espírito. Como pode a alma acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Aqui já está falando da reencarnação. Como a alma realiza essa nova existência? A alma, ao se depurar, sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corporal. É aqui que somos testados. A gente acabou de ler sobre as tempestades, né, sobre as provações. É aqui que somos testados para ver se realmente aprendemos a lição, se realmente estamos prontos, adquirimos todas as virtudes necessárias para alçar, para ascender, né? Pode passar, Georgia, por favor. Já passou? Não. Sim, passei. Continua com referencial espírita. Agora ele foi lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Porque eles acreditavam na reencarnação, na ressurreição. Eles achavam que a alma voltaria no mesmo corpo. O pensamento era esse, que a alma voltaria no mesmo corpo, que é a ressurreição. Mas aqui nós estamos falando de reencarnação, segundo a doutrina espírita. Reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo. O espírito continua com a sua individualidade, o que ele aprendeu ele não perde, as virtudes adquiridas ele não perde, mas ele volta em outro corpo. Capítulo 23, item 8. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Espécie de morte, se comparada ao esplendor... Só estou até aí, Georgia. Esplendor e a atividade da outra. Se compara o esplendor e a atividade da outra. É assim que termina a frase. Pode passar. Diálogos sempre vivos. Continua no referencial espírita, hein, amigos? Está lá no prefácio. Os vivos da Terra e os vivos do além continuam dialogando entre si no trato dos interesses que dizem respeito à vida imortal. O que Kardec fez, gente? Não foi o diálogo com os espíritos? Ele não codificou a nossa doutrina através do diálogo com os espíritos? E isso é um dos princípios básicos da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos. Pão nosso, no texto Sempre Vivos, na crosta da Terra ou além de seus círculos,
permanecemos vivos invariavelmente. Nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Por isso que o título é esse. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos, porque o Espírito é imortal. Miriam, ainda tem a finalização da frase, que todos somos vivos na criação eterna. Isso. Pode passar. Ressurreição. A palavra ressurreição significa ato ou efeito de ressurgir, de ressuscitar. Regresso da... Mexi aqui, Jorge, eu tirei o... Ah, voltei. Regresso da morte à vida. Ato de reaparecer depois de haver morrido. Ressurreição é isso, amigos. Voltar com o mesmo corpo. Entendeu? Eles não tinham a ideia completa. Alguns, vamos colocar assim, alguns entendiam da reencarnação, eram os iniciados. A reencarnação é desde a antiguidade, é conhecida desde a antiguidade, mas poucos tinham acesso a essa informação, eram os iniciados, e eles eram mantidos severamente em regime de, como eu vou dizer, separados do povo, e eles tinham que jurar que não iam, tudo que eles aprendiam, eles não iam passar para ninguém, eles tinham que fazer esse juramento, que eles não passariam para ninguém o que eles aprendiam como iniciados. Oi. Não, eu penso que assim, nos egípcios, por exemplo, é verdade, era muito fechado. Mas em outros povos, como no budismo, etc. e tal, essa ideia já era mais aberta. Isso dependia de cada povo, né? Os egípcios, na Grécia, tinham iniciados na Grécia, no Egito, na Índia. Sim. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto não eram claramente definidas, é o que a gente acabou de falar. Não foi totalmente explicada. A gente está falando não dos iniciados, alguns sabiam, é o que a gente acabou de falar agora. Não foi explicado para o povo sobre esse assunto, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Evangelho segundo o Espiritismo, é o que a gente acabou de falar. Eles sabiam, alguns povos acreditavam, mas não compreendia como se passava isso. Porque se fosse explicado, é o que a gente acabou de falar também, não tinha como ser explicado esse assunto naquela época, para aquele povo. Eles não iam entender. Não ia adiantar ser explicado esse assunto naquela época. Ele não deixou de ser falado, quando a Márcia bem lembrou, mas não houve, igual está escrito aqui, ó, não houve explicações. Eles tinham noção do que acontecia, mas não sabiam a maneira que se completava, que isso acontecia. Pode passar, Jorge. À luz da doutrina espírita, a ressurreição dos mortos é o renascimento, o ressurgimento na vida do além-túmulo do corpo espiritual. É a purificação da alma e do seu perispírito. Este é o verdadeiro sentido da ressurreição dos mortos que Jesus nos passou em Lucas, de sermos imortais na ressurreição. E é desta maneira que os primeiros cristãos a entendiam. A expressão ressurreição da carne, à luz da doutrina espírita,
é no sentido da reencarnação, isto é, de volta à vida material, a alma reveste de uma nova carne para percorrer o campo de suas existências terrestres. Pode passar, Georgia. Hoje, acho que é a Amélia Rodrigues de novo, não, deixa eu ver, Paula. Hoje, quando os rumores de calamidade se transformam em triste realidade, a evocação da vitória da vida sobre a morte e a mensagem da ressurreição faz-se vida. Os discípulos do Evangelho restaurado tornam-se os mensageiros intimoratos da esperança em nome da fé sem jaça. Ele está falando aqui da comunicabilidade dos espíritos, né? Que os espíritos mais adiantados, eles estão aqui, nos orientando através de textos, de psicografia, é isso que ele está falando para a gente nesse texto aqui. Da comunicabilidade dos espíritos, que eles se tornam mensageiros da esperança em nome da fé. Eles continuam nos passando, nos amparando, né? Amparando espiritualmente. A gente vê isso nitidamente na terapia espiritual, o trabalho deles é incessante, a vida no mundo espiritual continua, é uma vida de trabalho. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Está no Evangelho por Emmanuel, comentários da Carta de Paulo. Mas a mensagem anterior, Miriam, é realmente a Amélia Rodrigues, tá? A Amélia Rodrigues está aqui, Eu As acho Flores que no Caminho. a gente vai lendo, a gente vai aprender a maneira que se fala, entendeu? Por exemplo, quando a gente lê uma de Emmanuel, a gente sente a diferença de uma de André Luiz, de uma psicografia de André Luiz. A gente vai estudando e vai aprendendo a identificar, né? Conclusão. Quais as relações entre o presente, o passado e o futuro? A gente está falando, gente, de reencarnação. Então, tem relação? Tem relação. Quais as relações entre o presente, o passado e o futuro? E Emmanuel responde: todos estamos no presente com o ensejo de construir o futuro, mas envolvidos no que trazemos do passado, nas consequências do passado que nos é própria. Isso porque tudo aquilo que a criatura semeia, isso mesmo colherá. A lei de causa e efeito, né? Estamos no presente, mas estamos ainda ligados ao passado, até que possamos nos redimir com esse passado, né? Zerar a nossa conta com as leis divinas. Miriam Simone, só para você se organizar, a gente já está com 8h, 8h25 já, tá? Tá, obrigada, Elisa. Pode passar, Georgia. Aí na pergunta 167 do Livro dos Espíritas, mas qual a finalidade da reencarnação? Por que a gente volta tantas vezes, né? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça divina, né? A gente vai voltando, porque a gente tem que lembrar, quando fala de reencarnação, que nascemos espíritos simples e ignorantes. Então, a gente vai aprendendo com as reencarnações. A gente vai crescendo, vai adquirindo virtudes com as reencarnações. É o melhoramento, a finalidade é esse, é o melhoramento progressivo que é da humanidade.
Síntese e conclusão. 171 do Livro dos Espíritos. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Qual o fundamento do dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus. Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Somente aquele Deus de punição, né, gente? Cristo veio exatamente para mudar essa história, para apresentar para nós um outro Deus, um Deus de amor. E eu digo que a reencarnação é a maior prova da misericórdia e da justiça de Deus. Porque vamos voltando até aprendermos a lição. E isso, que a misericórdia é maior do que essa, gente? A gente ter a oportunidade de voltar. Emmanuel diz que há somente um tipo de morte, a da consciência denegrida no mal, que margeia a estrada da insensatez e do crime. Pode passar. Em nosso dia a dia, temos consciência disso? Desse tipo de morte? Daquela que a gente burla todas as leis divinas e não está nem aí para nada e consegue, através de vícios físicos, vícios morais, denegrir a nossa consciência, o nosso corpo físico? Temos consciência disso, que isso também é um tipo de morte? Inclusive, Miriam, só um comentário, e a Elisa sabe disso, né? Porque ela participou da mediúnica ontem, e a médium, a única médium que tinha presente era ela, o restante eram os doutrinadores. Que foi passada uma mensagem dizendo que a gente deve, com urgência, tentar expurgar os nossos vícios enquanto encarnados, porque tentar trabalhar esses vícios depois de desencarnados é muito mais doloroso, é muito mais difícil. Que aqui é que a gente tem que tentar e observar, inclusive, nos mínimos detalhes do dia onde eles se escondem, aonde eles se escondem nas nossas atitudes. Isso foi um recado ontem para a gente. E ainda isso é muito difícil para nós, né, Jorge? Porque eu consigo ver o defeito do outro. O meu, eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar. Às vezes até enxergo, mas é difícil me livrar dele. São milênios, né? São milênios que eu venho carregando esse... Às vezes a gente enxerga, mas sempre tem uma desculpa, né? Para eles. É verdade, é verdade. Eu fiz isso por conta disso, eu fiz isso por conta do outro, eu fiz isso porque, né, me provocaram. Aí sempre tem um outro participando daquilo que a gente tem como atitude, como vício, como erro. Pode passar, Jorge. Aí eu trouxe para a gente lembrar que Jesus conhecia muito bem a alma humana, né? Quando ele esteve entre nós, essa foi uma das recomendações aos apóstolos. Quando ele reuniu os apóstolos, Jesus reunido na casa de Simão Pedro, com os 12 apóstolos, dá orientações sobre suas missões e diz, entre outras coisas, para eles ressuscitar os que estão mortos na sombra do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Está na Boa Nova. Essa foi uma das recomendações de Jesus aos seus apóstolos, para cuidar, porque ele não disse que veio para cuidar dos enfermos, e somos todos enfermos, gente.
Ainda estamos nesse mundo de provas e expiações, e aqui somos todos enfermos ainda. E ele deu essa orientação para os apóstolos: ressuscitar os que estão mortos nas sombras dos crimes ou das desilusões. É o que foi falado aí no slide anterior. É esse tipo de mortos que ele está falando. Pode passar. Aí a nossa reflexão. Esses estudos sempre traz 1, 2, 3 reflexões para nós. Como discípulos do Evangelho, trabalhadores espíritas, estamos levando aos aflitos a mensagem de esperança na imortalidade? Ivone dizia que ela achava que a imortalidade da alma tem que ser falado até para as crianças, principalmente para as crianças. Falar sobre a imortalidade da alma com as crianças. Pois seu conhecimento por parte desses seres delicados é de grande importância na reeducação do seu caráter. A criança, sabendo que ela já veio de outras existências, a mãe, com essa responsabilidade de estar atenta a isso, já vai reeducando a criança, já vai reparando na criança os seus vícios, as suas atitudes, a sua personalidade. Ela tinha essa grande preocupação, Ivone, de já dizer para as crianças na evangelização sobre a reencarnação, que somos espíritos eternos. E para o nosso coração, qual o significado da imortalidade como esperança de só um minutinho. vida? Somos espíritos imortais. Não somos eternos. Eterno só o Pai. Eu não falei eterno em Falou. momento algum. Espíritos eternos, você falou. Por isso que eu estou Para o falando nosso para o pessoal prestar coração. atenção. Falou assim que eu escutei também. Eu bati a cabeça na mesma hora que a Márcia bateu. Fiz assim, ó. Então, me desculpem, tá, meninos? Qual o significado da imortalidade como esperança de vida? As reflexões que ficam. É que a gente vai ter essa oportunidade de voltar, né? Voltar, não fez direito, volta de novo, faz de novo, volta de novo, faz de novo. Essa é a esperança que temos, né? Mas como a Geórgia mesmo disse, bom seria que pudéssemos já fazer isso aqui, enquanto encarnados, né? Não ficar deixando para outras reencarnações, né? Não sabemos quanto tempo ainda temos por aqui, nesse planeta de provas e expiações. A reencarnação é também processo, Joana, tá, gente? Processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que a todos faculta os meios de evoluir a esforço pessoal, dignificando e identificando cada criatura com as suas conquistas pessoais intransferíveis, que se desenvolvem mediante a liberação da retaguarda, das trevas de ignorância e de perversidade, no rumo de um permanente presente de realizações e de paz. É o que a gente acabou de falar, né? As chances que temos de nos renovar, de nos transformar rumo a esse presente de realizações e de paz. Companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Como estamos utilizando, então, essa bolsa de trabalho e estudo que recebemos nessa reencarnação? Estamos aproveitando todas as oportunidades que nos são deixadas, que nos são oferecidas pelo mundo espiritual? E são muitas. Precisamos ter olhos de ver e de aproveitar essas oportunidades. Lê para mim, Geórgia, que esse e a gente termina, então, gente, com o texto do Evangelho segundo o Espiritismo,
fazendo um resumo de tudo que nós comentamos sobre reencarnação e ressurreição aqui. Ok, então vamos lá. Ressurreição e reencarnação. Não há, pois, razão para duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal. Quando se quer remontar dos efeitos às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças na que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe restituirá o verdadeiro sentido. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 16 e 17. É isso, gente. Como a Márcia bem lembrou, vamos deixar isso aqui para a gente começar na semana que vem, que a gente fecha esse quadro e termina o outro estudo. Como a Márcia bem lembrou, Jesus disse sim sobre a reencarnação, quando ele fala, Elias fala para os seus discípulos, quando os discípulos perguntam para ele assim, por que os escribas dizem que o primeiro primeiro deve vir Elias, que primeiro deve vir Elias? Por que os escribas dizem isso? Aí Jesus responde para eles, Elias já veio e não foi reconhecido. Que Elias João Batista era a reencarnação de Elias, né? Aí ele responde, Elias já veio e não foi reconhecido. E quando ele fala para Nicodemos, em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele comentou, mas ele não explicou a reencarnação. É isso que eu disse. Não era o momento. Lembra que ele disse que viria o Consolador prometido? Que ia esclarecer as coisas as coisas que ficaram sem ser esclarecidas e iam trazer novos ensinamentos? Obrigado, gente. E a gente que agradece. Obrigada. Elisa, só Obrigada, antes de você Oi. terminar, gente, na semana que vem a gente vai fazer o último treinamento de uma passagem evangélica, né, que a Mira Simone vem trazendo para a gente, que vai ser Jesus, luz do mundo. Então, quem puder ler a passagem, né, é interessante. Porque o que nós estamos fazendo aqui é exercício para qualquer momento que a gente pegar uma passagem evangélica, a gente abrir a cabeça e não ficar só na simbologia daquela frase, daquele versículo pequenininho. Isso tudo é um treino, tá bom? Sim. Obrigada. Obrigada, Márcia. Eu vou pedir, Solange, vou pedir você para fazer a nossa prece de encerramento. Com prazer. Deixa eu só me concentrar um segundinho. Maria, nossa Mãe Santíssima, Jesus, nosso Mestre, nesta Semana da Família, que agora iniciamos ontem, Meimei, mentora desta casa, e todos os espíritos de luz que aqui nos acompanham nesse trabalho de aprendizado e de aprofundamento no Evangelho do Cristo. Agradecemos profundamente a oportunidade de mais uma noite de estudo, de compreensão, de reflexão,
e de sementes plantadas em nós, para que mais à frente continuemos a germiná-las, mesmo que sejam pequenas como grãos de mostarda. Assim sendo, agradecemos a todos os presentes, na carne e fora da carne, e pedimos a permissão para o encerramento do estudo dessa noite, com a bênção de Maria e Jesus e de Mimi. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Boa obrigado. noite, gente. Fiquem com Boa Deus. noite. Até amanhã, que é para de Boa manhã, noite. amanhã. Boa noite. Boa E assim Fiquem noite. com Deus. Boa noite.